esse incrível amor. Dizem que é este arroubo que faz o coração disparar, o sangue fluir ao rosto, as pernas tremerem ante a visão do ser amado. Afirmam que amar é abraçar forte, e abraçados, assistirem o sol se aconchegar no poente, para adormecer até ser despertado pela manhã. Falam que o amor é este sentimento que emula o ser a escrever poemas, a declamar sonetos e compor serenatas. Sim, tudo isto são expressões do amor de um ser para o outro. Mãos que se entrelaçam, corpos que se aproximam, que se movimentam ao som da música que os embala. Abraços, beijos. Mas o amor verdadeiro é quando tudo isso persiste após anos de convivência. Amar é sentir prazer de estar com o outro, ouvi-lo, acalentá-lo. Nos dias tristes, o amor é a nota melódica que cantarola a esperança em ouvidos atentos. É fazer uma declaração de amor cantando versos, depois que as rugas fizeram arabescos na face e os cabelos se tingiram de neve e prata ao toque dos delicados dedos do tempo. Amar é, depois de filhos crescidos, netos à vista, dançar à luz do luar no jardim da casa, na varanda do apartamento, observados por um céu de estrelas. Amar é surpreender o outro com uma flor, um mimo em data qualquer. É sair para tomar um suco, um só, no mesmo copo, com 2 canudinhos, só para poder encostar o nariz um no outro e os olhos sorrirem. É repartir a pizza para dividir as calorias. É tantas coisas pequenas, grandes, imensas. É dizer: deixe que eu faço, você está tão cansada. É buscar as crianças, banhá-las, dar-lhes o lanche e quando ele chegar estar pronta para convidar. Vamos jantar só nós 2 em algum lugar? É descobrir o que pode fazer o outro mais feliz. É preocupar-se com ele. É comentar o novo penteado, elogiar a roupa nova. É segurar a mão no hospital enquanto o ser amado convalesce. É falar de esperança, acenando melhores dias quando as sombras do desalento comparecem no céu familiar. Amar é ter tempo para assistir juntos um filme, comentar depois e assistir outra vez para reviver as emoções positivas da primeira vez. É lembrar do dia do aniversário, é surpreender. Enfim, o amor verdadeiro é aquele que solidifica nos anos, amadurece no tempo e se perpetua pela vida fora. Pense nisso. E se pergunte se você ama de verdade. Pense quando foi a última vez que fez uma declaração de amor, fez um elogio, deu um presente. Quando foi a última vez que saiu para jantar, para dançar, para passear? Quando foi a última vez que saíram de mãos dadas, que assistiram a um show de cabeças coladas uma à outra? Pense. E se descobrir que faz muito tempo, surpreenda seu amor ainda hoje. Convide, invente, mostre que é em seu coração o sentimento sublime ainda vige, forte, rijo, maravilhosamente presente. Mas faça isso hoje. Não estanque o gesto, nem perca a chance. O amanhã poderá ser um momento que não chegue. As chuvas dos olhos. Chove. Na fonte das águas, chove. Na fronte das lágrimas do pretérito calado.
lavando a chuva dos olhos cansados, chovendo nos mares amados. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo seus olhos não são inundados por lágrimas, por estas pequenas gotas que parecem nascer em nosso coração? Há quanto tempo? Assim como o fenômeno natural da precipitação atmosférica, a chuva, realiza o trabalho de purificar a terra, a água e o ar, também nossas lágrimas têm tal função: a de limpar nosso íntimo, a de externar nossas emoções, sejam elas de alegria ou de pesar. Precisamos aprender a expressar nossos sentimentos. Nossa cultura possui conceitos arraigados, como o de que homem não chora, ou que é feio chorar, que surgem em nossas vidas desde quando crianças na educação familiar e acabam por internalizarem-se em nossa alma, continuando a apresentar manifestações na vida adulta. Sejamos homens ou mulheres na Terra, saibamos que todos rumamos para a busca da sensibilidade, do autodescobrimento e da expressão de nossos sentimentos. Tudo que deixarmos guardado virá à tona, cedo ou tarde. Se forem bons os sentimentos contidos, estaremos perdendo uma oportunidade valiosa de trazê-los ao mundo, melhorando nossas relações com o próximo e conosco mesmo. Se forem sentimentos desequilibrados, estaremos perdendo a chance de encará-los, de analisá-los e de tomar providências para que possam ser erradicados de nosso interior. As barreiras que nos impedem de nos emocionar, de chorar, são muitas vezes as mesmas que nos fazem pessoas fechadas e retraídas. Barreiras que carecemos romper para que nossos dias possam ser mais leves, mais limpos, como a atmosfera que recebe a água da chuva e nela encontra sua purificação. As chuvas dos olhos fazem um bem muito grande. Desabafar, colocar para fora o que angustia nosso íntimo ou o que lhe dá alegria, é um exercício precioso, um hábito salutar. Dizer a alguém o quanto o amamos, quando este sentimento surgir em nosso coração, mesmo sem um motivo especial, será sempre uma forma de fortalecimento de laços, de construção de uma união mais feliz e, principalmente, um recurso para elevarmos nossa autoestima, nosso auto-amor. Deus nos concedeu a chuva para regar os campos, para tornar mais puro o ar. Também nos presenteou com as lágrimas, para que as nossas paisagens íntimas pudessem ser regadas e para que os ares do espírito encontrassem a pureza. Uma questão de escolha. Escolher quer dizer preferir, selecionar, optar. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Por mais indecisos que sejamos, ao abrir os olhos pela manhã, teremos que optar entre permanecer na cama, esquecendo as horas, ou levantar. A opção continua na primeira refeição da manhã. Cereal, frutas, chá, café, pão integral, pão branco, mel, açúcar ou adoçante. Desejar bom dia ou resmungar qualquer coisa, ou ficar calado, são opções. Sair de carro, dar uma caminhada, correr para não perder a condução ou fazer de conta que não tem compromisso nenhum. Ser gentil no trânsito, cedendo a vez a outro carro em cruzamento complicado, ou fazer de conta que ninguém mais existe no caminho além de você mesmo. Não jogar nada pelas janelas do carro, ou emporcalhar todo o caminho por onde passa. Tudo é questão de escolha. Escolha de como você deseja que seja o seu dia, a sua vida, o seu mundo. Você pode viver muito bem com todo mundo,
ou viver muito mal até consigo mesmo. Você pode modificar o mau humor da sua chefia ou de seu colega de escritório. Pode sintonizar com eles ou pode ficar na sua. Você pode atender muito bem o seu cliente e ter sorrisos de retorno, ou fingir que ele nem está aí, esperando que outro colega decida por atendê-lo. Você pode se tornar uma pessoa quase indispensável no mundo pela sua forma de ser. Ou decidir por ser alguém que, se faltar, poucos ou talvez ninguém notará. Contou-nos amigo nosso que, viajando por essas estradas de Deus, pelo interior do nosso Brasil, começou a sentir fome. Aproximava-se o horário do almoço e, porque ele e o companheiro de viagem não conhecessem muito bem aqueles caminhos, ficaram atentos a qualquer placa indicativa de lanchonete ou restaurante. Mais alguns quilômetros percorridos e chegaram a um local que oferecia refeições. Em cima do imóvel, escrito em letras grandes, em madeira firme, lia-se: comida a escolher. Logo entenderam que o proprietário ou proprietária se equivocara ao escrever. Talvez pelas poucas letras que tivesse. Mas compreenderam sem dúvida que havia comida para se escolher. Entraram e uma senhora muito simples os atendeu. Porque não houvesse cardápio à vista, perguntaram o que havia para lhes matar a fome. Frango frito foi a resposta rápida. E que mais? Só frango frito? Respondeu de novo. Mas a tabuleta diz comida a escolher, argumentou meu amigo. Sim, falou a senhora sem pestanejar. O senhor escolhe se quer comer ou se não quer comer. Tinha toda a razão aquela senhora. Tudo é opção. Por isso, alguns de nós escolhemos viver em clima de felicidade com o pouco ou quase nada que tenhamos. Outros optamos por ser infelizes com a abundância que desfrutamos. Uns recebemos o diagnóstico de doença insidiosa e decidimos lutar e viver o quanto nos seja permitido. E curtimos a natureza, a praia, a montanha, os passeios com a família, o cinema, a bagunça dos netos. Outros optamos por nos deixar morrer sem combate. Felicidade ou infelicidade? A decisão cabe a cada um de nós. Todos sofremos perdas, doenças, lutas, no mundo de provas e expiações em que nos movimentamos. Todos também usufruímos alegrias, conquistas, dádivas, saúde. O que fazemos com cada uma dessas coisas é o que estaremos fazendo com o nosso dia. Alegria ou tristeza, vitórias ou derrotas. Pense nisso e escolha o que você deseja para você, agora, hoje, nesse novo dia. Abrace a alvorada que surge, viva as horas de bênçãos, e quando a noite chegar, agradeça a Deus pelas felizes escolhas desse bendito tempo que se chama dia. Amanhã, quando retornarem as horas a movimentar os ponteiros do relógio, você voltará a fazer as suas escolhas. Muito boas escolhas. Os portões de chegada. Cada abraço daqueles guarda uma história diferente. Cada reencontro daqueles revela um outro mundo, uma outra vida, diversa da nossa, da sua. Se você nunca teve a oportunidade de observar, por mais de 5 segundos, todas aquelas pessoas, desconhecidos numa multidão, esperando seus amigos, seus familiares, seus amores, não tenha medo de perceber da próxima vez a magia de um momento, de um lugar. Falamos dos portões de chegada de um aeroporto, um desses lugares do mundo onde podemos notar claramente a presença grandiosa do amor.
invisível, quase imperceptível. Ali ele está com toda a sua sublimidade. Nas declarações silenciosas de um olhar tímido, no calor ameno de um abraço apertado, no breve constrangimento ao tentar encontrar palavras para explicá-lo, na oração de 3 segundos elevada ao alto, agradecendo a Deus por ter cuidado de seu ente querido que retorna. Richard Curtis, que assina a produção cinematográfica de nome Love Actually, traduzida no Brasil como simplesmente Amor, traz essas cenas com uma visão muito poética e inspirada. O autor oferece na primeira e última cenas do filme exatamente a contemplação dos portões de chegada de um aeroporto e de seu belíssimo espetáculo representando a essência do amor. Ouve-se um narrador nos primeiros segundos confessando que toda vez que a vida se lhe mostrava triste, sem graça, cruel, ele se dirigia para o aeroporto para observar aqueles portões. E ali encontrava o amor por toda parte. Seu coração alcançava uma paz, um alívio, em notar que o amor ainda existia e que ainda havia esperança para o mundo. Isso tudo pode parecer um tanto poético demais para os mais práticos, é certo. Assim, a melhor forma de compreender a situação proposta é a própria vivência. Sugerimos que faça a experiência de, por alguns minutos, contemplar essas cenas por si mesmo, seja na espera de aviões ou outros meios de transporte coletivos. Propomos que parta de uma posição mais analítica de início, com algumas pitadas de curiosidade. Que grau de parentesco possuem? Há quanto tempo não se veem? De onde chegam? Ou, quem sabe, sobre outros? Que histórias têm para contar? O que irão narrar por primeiro ao saírem dali? Sobre a família, sobre a viagem, sobre a espera em um outro aeroporto? Ao perceber lágrimas em alguns olhos, questionem: de onde elas vêm? Há quanto tempo não se encontram? Que felicidade não existe dentro da alma naquele momento? Por fim, reflita: por quanto tempo aquele instante irá ficar guardado na memória? O instante do reencontro. Tudo isso poderá nos levar a uma analogia final, a uma nova questão. Não seria a Terra um imenso aeroporto? Um lugar de chegadas e partidas que não param, constantes, inevitáveis? Pensando nos portões de chegada na Terra, lembramos dos bebês que abraçamos ao nascerem, com este mesmo amor daqueles que esperam num aeroporto por seus amados. Choramos de alegria, contemplando a beleza de uma nova vida. E muitas vezes este choro é de gratidão pela oportunidade do reencontro. É um antigo amor que por vezes volta ao nosso lar através da reencarnação. Pensando agora nos portões de partida, inevitavelmente lembramos da morte, da despedida. Mas este sentir poderá ser também feliz. Como o sentimento que invade uma mãe ou um pai, que dá adeus a um filho que logo embarcará em direção a outro país, a fim de fazer uma viagem de aprendizagem, de estudo ou profissional. Choram sim, de saudade. Mas o sentimento que predomina no bom coração dos pais é a felicidade pela oportunidade que estão recebendo, pois têm consciência de que aquilo é o melhor para ele no momento. Vivemos no aeroporto Terra. Todos os dias milhares partem, milhares chegam. Chegadas e partidas são inevitáveis. O que podemos mudar é a forma de observá-las.
mediunidade nossa de todos os dias. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia. No versículo 2º do capítulo 1º do livro de Gênesis, se lê: As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer, o homem registra desde sempre um mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na terra, o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e o espiritual. Falou aos espíritos atormentados e que se chamavam Legião, na cidade de Gadara, aos que agrediam o jovem que lhe é trazido para ser curado. Senhor dos Espíritos. Assim o denominaram por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado pelo sábio Allan Kardec. E ele lhe deu nome específico: mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium ou intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida é a mediunidade, contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela quase todos os homens têm resquícios, alguns mais, outros menos. Mas quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Quem não entregou o filho que parte para terras distantes aos cuidados de um ser que chama anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, se não por si mesmo, por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Pode-se dizer que há uma interpenetração de um e outro. Movemo-nos na esfera física. Nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias. Não importa como os chamemos, eles são realidade. E silenciosamente velam por nós. Discretamente nos orientam. Sutilmente, nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Pense nisso. Quando estiver a ponto de desanimar por se acreditar só, abandonado, pense que alguém da espiritualidade guarda sua vida e vela por você. Você pode não crer, mas não importa. Mesmo assim, os que o amam estão com você. Aprender com os erros. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis.
Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor. Dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas, peça desculpas, recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar. As drogas em nossa vida. Drogas são substâncias entorpecentes, excitantes, alucinógenas, utilizadas com a finalidade de, primariamente e em caráter provisório, propiciar ao usuário um pretenso estado psíquico que lhe pareça agradável. Também são chamadas de drogas substâncias farmacêuticas, cujo fim é o amenizar de dores, a cura de enfermidades, o bem-estar do convalescente. No dia a dia, quando algo vai mal, uma das palavras mais utilizadas possivelmente seja droga. Que droga?
A ênfase que se dá na pronúncia, tanto ou mais caracteriza o quanto aquilo é ruim. As drogas, farmacêuticas ou não, utilizadas de forma leviana, induzem a estados de alteração da consciência. Usuários as denominam viagens. Viagens que deixam de retorno sequelas graves de ordem física e psíquica. Infelizmente, é bastante expressivo o número de pessoas que as consomem. As instituições médicas, religiosas, governamentais têm se preocupado com essas estatísticas que demonstram o desprezo à vida, a desvalorização de si mesmo. O que será do nosso amanhã, quando a juventude se entrega ao vício, esquecendo valores de intelectualidade, conquistas pessoais, enriquecimento do espírito? O que será do nosso amanhã, quando crianças que deveriam estar chutando bola, ralando o joelho em quedas de bicicleta, corridas, preferem se drogar para sentir o prazer que essas atividades lhes propiciariam, sem contraindicações? O que será do nosso amanhã, quando adultos se entregam a tal vício, esquecendo da nobreza das lutas para atingir o que sonham? O que será, enfim, do nosso amanhã, quando idosos que deveriam estar nos repassando a riqueza das suas experiências, resolvem abraçar as drogas, esquecendo valores e afetos? O que será? Enquanto a preocupação cresce nesse sentido, não menos preocupante é o panorama de outras drogas que vêm destruindo amizades, instituições, lares. Falamos da raiva que vitaliza vinganças mesquinhas, assestando suas lanças contra pessoas que nada mais fazem do que pensar no bem do próximo. Recordamos da inveja que destrói programas de excelente qualidade, cujo único objetivo é consolar corações, acerenar ânimos, concitar ao otimismo. Tudo porque o invejoso decide que é mais fácil destruir do que se esforçar para alcançar o patamar do outro e ombrear com ele nas mesmas e dignas lutas pelo semelhante. Lembramos da maldade que estabelece intrigas, espalha a cisânia da mentira, destruindo a honra de pessoas nobres e coloca suspeitas em tarefas de total renúncia. Essa forma de agir, na surdina, na calada da noite, lançando petardos aqui e ali de forma sutil, é droga que igualmente produz muitos malefícios. Por tudo isso, se você não se deseja contaminar nem servir ao mal, pense um pouco. Se as informações lhe chegam destilando veneno sobre pessoas e instituições, use seu bom senso. Analise o que fazem os que estão sendo acusados, suas obras, seus feitos. Coloque na balança da ponderação o que houve do acusador, seus atos, suas atitudes. Pense que enquanto o outro está agindo no bem, este está semeando a intriga, o mal. E então, com lucidez, não se permita inocular pela droga da raiva, da inveja, da maldade. Vacine-se com a vigilância e a oração, conforme a orientação de nosso Mestre Jesus. Não faça viagens pelo país das sombras. Não se deixe enredar pelo mal. Sirva sempre ao bem. Vibre no bem. Espalhe o bem e contagie a muitos com a sua disposição de acertar, de ser melhor, em plena consciência de seus pensamentos e atos. Provação e aprendizado.
Quando a dor nos bate à porta e enche de sombras nossa vida, costumamos chorar ou nos desesperar. Abatidos, olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm riquezas, os que aparentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeitas. Nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizados. Muitas vezes aqui na Terra, as preocupações da vida material nos cegam. Ficamos tão aflitos com o que haveremos de comer ou de beber, que esquecemos de que temos Deus, um Pai amoroso que cuida de todos nós. Acredite, ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso aconteceu comigo? A pergunta deveria ser diferente: para que isso aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. São momentos que vão enriquecer nossa alma. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Faça uma retrospectiva. Observe os momentos difíceis de sua existência. Cada um deles trouxe algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Essas lições são interiorizadas. Nós as guardaremos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta, alertas sobre nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorre, vale a pena se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse episódio? Mas atenção! Nada disso significa que devemos cultuar a dor. Nada disso. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar as situações com fé e coragem, alimentar a esperança enfrentando as situações com serenidade. Assim, busque soluções, lute por sua felicidade. Mas faça tudo isso com tranquilidade. Quando desabarem sobre você as tempestades da vida, não se entregue à revolta destruidora. Silencie, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Acredite, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão, e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem seu rosto, erga os olhos para o céu e agradeça. Nas suas orações, peça a Deus a força necessária para superar o momento difícil e a inspiração para encontrar soluções. E Deus, que nos ama tanto, não deixará de atendê-lo na medida de suas necessidades espirituais. Quando o momento difícil passar, você se sentirá bem melhor se não tiver de lembrar que se entregou ao desespero, que gritou e se debateu. Em geral, a solução está bem próxima. Se estivermos transtornados de medo ou desespero, será mais difícil resolver o problema. Com calma, logo poderemos ver a luz no fim do túnel. Pense nisso.
A águia de asas partidas. Ele possuía muitas riquezas. Tinha as arcas abarrotadas de ouro e gemas preciosas. A juventude lhe sorria e os amigos sempre se faziam presentes nos banquetes. Habituara-se a dormir em seu leito de ébano e marfim. Dormir e sonhar. Em seus sonhos, misturava-se a realidade das tantas vitórias que lhe enriqueciam os dias e um desejo de paz que ainda não fruía. Ele amava as corridas de bigas e quadrigas. Recentemente, comprara cavalos árabes fogosos e escravos o haviam adestrado durante dias. Tudo apontava para a vitória nas próximas corridas no porto de Cesareia. Mas os momentos de tristeza se faziam constantes. A felicidade não era total. Faltava algo. Ao mesmo tempo, ele temia perder a felicidade que desfrutava. Por isso, ouvindo falar daquele homem singular que andava pelas estradas da Galiléia, o procurou. Bom mestre, que bem devo praticar para alcançar a vida eterna? Desejava saber. Como desejava? A resposta veio sonora e clara. Por que me chamas bom? Bom somente o Pai o é. A tua pergunta respondo. Cumpre os mandamentos, isto é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho observado em minha mocidade. No entanto, sinto que não me basta. Surdas inquietações me atormentam. Labaredas de ansiedade me consomem. Falta-me algo. Então propõe-lhe a luz. Vende tudo quanto tens. Reparte-o entre os pobres. Vem e segue-me. A ordem, a meiguice daquele homem ecoava em seu espírito. Ele era uma águia que desejava alcançar as alturas. E o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. Pela mente em turbilhão do jovem, passam as cenas das glórias que conquistaria. Os amigos confiavam nele. Tantos esperavam a sua vitória. Israel seria honrada com seu triunfo. Sim, ele podia renunciar aos bens de família, mas ao tesouro da juventude, às riquezas da vaidade atendida, os caprichos sustentados. Seria necessário renunciar a tudo? A águia desejava voar, mas as asas estavam partidas. Recorda-se o jovem que os amigos o esperam na cidade para um banquete previamente agendado. Num estremecimento se ergue. Não posso, murmura. Não posso agora. Perdoa-me. E afastou-se a passos largos. Subindo a encosta na curva do caminho, ele se deteve. Olhou para trás. Vacilou ainda uma vez. A figura do mestre se desenha na paisagem aos raios do luar. A luz parece chamá-lo uma vez mais. Indecisa. A alma do moço parece um pêndulo oscilante. A águia ainda tenta alçar o vôo. O peso do mundo a retém no solo. Ele se decide. Com passos rápidos, quase a correr, desaparece na noite. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram o episódio e dizem como o jovem se retirou triste e pesaroso. Nem poderia ser diferente. Fora-lhe dada a oportunidade de se precipitar no oceano do amor. E ele preferira as areias vãs do mundo. O divino amigo nos chama diariamente para a conquista do reino de paz. Alguns ainda somos como o moço rico. Deixamos para mais tarde, presos que ainda estamos a muitas questões e vaidades pessoais. É bom analisar o que vale mais: a alegria efêmera do mundo ou a felicidade perene que tanto anelamos? Depois,
É só optar. Falando de violências. Violência é o ato de constranger física ou moralmente. É o uso da força. Na atualidade, muitos somos os que afirmamos temer a violência. Por isso mesmo, erguemos altos muros ao redor de nossas residências, tentando evitar que ela nos atinja. Contratamos seguranças para proteger nossas empresas e nossos lares. Instalamos equipamentos sofisticados que nos alertem da chegada de eventuais usurpadores dos nossos bens. Tememos o roubo, o furto, o constrangimento físico, a agressão. Resguardamo-nos da violência que vem de fora e pode nos atingir. No entanto, existe outro tipo de violência para a qual não atentamos. É a que reside em nós. É a violência da indiferença, aquela que nos permite observar diariamente pelos noticiários as paisagens da fome, da miséria, e prosseguirmos de braços cruzados. Sim, alguns de nós nos sensibilizamos chegando às lágrimas. Mas as manchetes seguintes nos desviam a atenção e tudo cai no esquecimento, quais notas apagadas e sem valor. Violência que nos faculta a assistir extremamente interessados às notícias acerca da agressão sofrida por personalidade importante, ansiosos por detalhes e mais detalhes. Desejamos saber tudo, e quanto maior for a violência para com a criatura, mais nos interessamos, pois afinal, depois, logo mais, iremos reprisar tudo para o colega, o vizinho, o amigo. E não nos recordamos de nos recolher à intimidade do coração para orar pelo agredido, pelos seus. A parte a fama, são gente como toda a gente. Sofrem como todos, desde que a dor tem caráter universal e imparcial. Participamos ativamente ou assistimos impassíveis a programas em que o ser humano é exposto em toda a sua nudez moral. Onde a problemática física ou de ordem íntima é levada a público como contos para diversão e lazer. Contudo, os envolvidos são seres humanos que sentem, sofrem, se angustiam. Violência de dentro que alimentamos todos os dias, permitindo que ela se torne hidra voraz. Violência é a atitude com que destinamos velhos e enfermos difíceis a instituições, sem jamais nos interessarmos pelo seu bem-estar. Costumamos aliviar a consciência dizendo que não dispomos de tempo para os cuidados, pois trabalhamos em demasia. Pagamos para que os atendam, à distância, a fim de não lhes ouvir os queixumes e lamentações. E poderiam estar conosco. Se podemos dispor de recursos amoedados para os manter longe, por que não direcionar esses mesmos recursos a quem os possa cuidar, zelar próximos de nós, sob nossos olhos vigilantes? Violência é o ato de mudez que elegemos para agredir o outro no relacionamento doméstico, estabelecendo silêncios gélidos às interrogações afetuosas. É o filho que se fecha em si mesmo, não respondendo aos questionamentos do amor materno e paterno, como forma de agressão por não lhe concederem o que anseia. São os esposos que, entre si, contratam a mudez como símbolo do desconforto de viverem um ao lado do outro, como acorrentado e sem remissão. Violência é a indiferença pelo bem-estar alheio, que nos faculta chegar ao lar, sermos servidos em tudo e sequer erguer os olhos para ver as rugas de preocupação, as lágrimas de dor no rosto macerado de quem nos serve. É levantar-se, comer,
usufruir dos bens, deitar-se, sem contribuir em nada para a paz do lar. E bastaria sorrir, agradecer, quem sabe, abraçar quem padece a carência da nossa ternura. A violência de fora pode nos ferir e magoar. A violência de dentro, silenciosa, que aplicamos todos os dias em nossos relacionamentos, é igualmente perniciosa e destruidora. Muitas enfermidades se aninham e evoluem gradualmente ou abruptamente, como resultado da própria violência íntima ou da de outrem, normalmente afetos bem próximos. Mudez, indiferença, frieza, violências que se reprisam, armas cruéis. Principiemos por alijar de nós a violência, exercitando o diálogo, o perdão, os bons sentimentos. E veremos exatamente como no solo crestado pela invernia, rebentar em flores e verdura a primavera da paz em nossos corações. As profissões de minha mãe. Minha mãe foi, com certeza, a mulher que mais profissões exerceu em toda a sua longa vida, sem ter sequer concluído o curso fundamental. Tudo o que ela aprendeu foi nas primeiras 4 séries que cursou em criança. Contudo, era de uma sabedoria sem par. Descobri que minha mãe era uma decoradora de grandes qualidades, à medida que eu crescia e observava que ela sempre tinha um local no melhor móvel da casa para as pequenas coisas que fazíamos na escola, meu irmão e eu. Em nossa casa, nunca faltou espaço para colocar os quadrinhos, os desenhos, os nossos ensaios de escultura em barro tosco. Tudo ganhava um espaço privilegiado. E tudo ficava lindo no lugar que ela colocava. Descobri que minha mãe era uma diplomata formada na melhor escola do mundo, nosso lar. Todas as vezes que ela resolvia os pequenos conflitos entre meu irmão e eu, fosse a disputa pela bicicleta, pela bola, pelo último bocado de torta, de forma elegantemente diplomática, ela conseguia resolver. E sempre a solução, embora pudesse não agradar aos dois, era a mais viável, correta, honesta, ponderada. Descobri que minha mãe era uma escritora de raro dom, quando eu precisava colocar no papel as ideias desencontradas de minha cabecinha infantil. Ela me fazia dizer em voz alta as minhas ideias, e depois ia me auxiliando a juntar as sílabas, compor as palavras, as frases para que a redação saísse a contento. Descobri que minha mãe era enfermeira com menção honrosa toda vez que meu irmão e eu nos machucávamos. Ela lavava os joelhos ralados, as feridas abertas no roçar do arame farpado, no cair do muro, no estatelar-se no asfalto. Depois, passava o produto antisséptico e sabia exatamente quando devia usar somente um pequeno band-aid, o curativo, ou a faixa de gaze, o esparadrapo. Descobri que minha mãe cursara a mais famosa faculdade de psicologia, quando ela conseguia apenas com um olhar descobrir a arte que tínhamos acabado de aprontar, o vaso que tínhamos quebrado. E depois, na adolescência, o namoro desatado, a frustração de um passeio que não dera certo, um desentendimento na escola. Era uma analista perfeita. Sabia sentar-se e ouvir, ouvir e ouvir. Depois buscava nos conduzir para um estado de espírito melhor, propondo algo que nos recompusesse o íntimo e refizesse o ânimo. Era também pós-graduada em teologia. Sua ciência a respeito de Deus transcendia todo o conteúdo dos tantos livros existentes no mundo. O seu era o ensino que nos mostrava a gota a cair da folha verde na manhã orvalhada e reconhecer no cristal puro o rosto de Deus.
que nos apontava a fúria do temporal e dizia: Deus vela, não se preocupem. Que nos alertava a não arrancar as flores das campinas, porque estávamos pisando no jardim de Deus. Um jardim que Ele nos cedera para nosso lazer, mas que devíamos preservar. Assim, ela era uma ecologista nata. Plantava flores e vegetais com o mesmo amor. Quando colhia as verduras para as nossas refeições, dizia: Não vamos recolher tudo. Deixemos um pouco para os passarinhos. Eles alegram o nosso dia e merecem o seu salário. Também deixava uns morangos vermelhinhos bem à mostra, no canteiro exuberante, para que eles pudessem saboreá-los. Era sua forma de manifestar sua gratidão a Deus pelos seus cuidados, alimentando as suas criaturinhas. Minha mãe, além de tudo, foi motorista particular, não se cansando de ir e vir várias vezes, de casa para a escola, para a biblioteca, para o dentista, para o médico, para o teatro e de volta para casa. Também foi exímia cozinheira, arrumadeira, passadeira, babá. E tudo isto em tempo integral. Como ela conseguia, eu não sei. Somente sei que agora ela está na espiritualidade. E Deus, como recompensa por tantas profissões desempenhadas na terra, lhe deu uma missão muito, muito especial. A de anjo guardião dos filhos que ficaram na bendita escola terrena. Adversário da felicidade. Eles formavam um casal harmônico. Jovens e belos desfilavam pelas ruas de mãos dadas e sorrisos nos lábios. Tudo parecia lhes sorrir. Profissionais liberais administravam sua agenda de forma que a profissão não lhes tomasse todas as horas. Escoavam os meses e se reprisavam os anos de gentilezas, traduzindo carinhoso afeto. Até que um dia, um cliente mais ousado tomou atitudes indevidas e, embora fosse rechaçado com firmeza pela jovem esposa, o esposo se encheu de ciúmes. A partir de então, o relacionamento começou a deteriorar. Ele se tornou frio para com ela. Os diálogos amigos se transformaram em monossílabos forçados. Ela passou a agasalhar mágoa no seu coração. Finalmente, optaram pela separação. A pedido dela, ele saiu de casa. Agora se encontravam somente no campo profissional, pois trabalhavam no mesmo local. As noites solitárias começaram a se tornar intermináveis, e ele passou a sentir a falta dela. Analisou os motivos da separação e descobriu que havia sido muito infantil. Resolveu pedir desculpas e retornar ao lar. Em uma noite decidiu que, ao se erguer pela manhã, iria até uma floricultura, compraria lindas flores e as remeteria para sua amada. Pensou em versos cheios de amor para esconder entre o ramalhete delicado. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Adormeceu pensando em como se ajoelharia aos seus pés, confessando-lhe o amor que sentia. Quando amanheceu o dia, vestiu-se, perfumou-se e foi até a frente da casa. Então se sentiu um tolo romântico. E se ela não o perdoasse? E se ela não estivesse disposta a reatar o relacionamento? Afastou-se. Durante todo aquele dia a ideia não lhe saía da cabeça. Afinal, ela estava ali tão perto, trabalhando na outra sala. Não encomendou as flores, mas leu e releu os versos que escrevera. Chegou a noite cheia de estrelas. O quarto de hotel parecia sufocá-lo. Saiu
comprou flores, escreveu os versos em lindo cartão e se dirigiu para a casa dela. A passo acelerado foi chegando. Tinha na mente para sair pelos lábios todas as frases de perdão e juras de amor. Com o coração em descompasso, bateu à porta. A empregada atendeu chorosa e, vendo-o, apontou para o interior da sala. A jovem tivera um problema cardíaco e morrera. As flores que ele levava serviram para lhe adornar o caixão. Mas os versos que ele fizera, esses ele não poderia jamais declamar aos seus ouvidos. Era tarde demais. O ciúme é perigoso adversário. Tem a capacidade de destruir relações afetivas, ferindo os que a ele se entregam. Se você já se permitiu dominar por ele, pense em quanto já perdeu em oportunidades de ser feliz. Quantas vezes se tornou frio, agressivo. Quantas vezes magoou e se sentiu magoado. E tome uma decisão imediata. Abandone esse sentimento e retorne às fontes generosas do amor. Só quem ama é feliz e faz os outros felizes. Casas mortas, casas vivas. Sua casa é viva ou morta? A pergunta soa estranha, com certeza. E você logo responderá que casa é algo inanimado. A casa é feita de pedras, tijolos, madeira, portanto não tem vida. Entretanto, casas existem que são mortas. Você as adentra e sente em todos os cômodos a inexistência de vida. Sim, dentro delas habitam pessoas, famílias inteiras. Mas são aquelas casas em que quase tudo é proibido. Tudo tem que estar tão arrumado, ajeitado sempre, que não se pode sentar no sofá, porque se está arriscando sujar o revestimento novo e caro. Casas em que o quarto das crianças é impecável. Todos os bichinhos de pelúcia, por ordem de cor e tamanho, repousam nas prateleiras. Essas casas são frias. Pequenas ou imensas, carecem do calor da descontração, da luz da liberdade e da iluminada possibilidade de dentro delas se respirar, cantar, viver. Por isso mesmo, parecem mortas. As casas vivas já demonstram desde o jardim que nelas existe vibração e alegria. No gramado, a bola quieta fala da existência de muitos folguedos. A bicicleta, meio deitada, perto da garagem, diz que pernas infantis até há pouco a movimentaram com vigor. Em todos os cômodos se reflete a vida. No sofá, um ursinho de pelúcia denuncia a presença de um pequenino irrequieto que carrega sua preciosidade por todos os cantos. Na saleta, livros, cadernos e lápis dizem dos estudos que se repetem durante horas. O dicionário aberto, um marcador de páginas assinalando uma mensagem preciosa, falam de pesquisa e leitura atenciosa. A cozinha exala a mensagem de que ali, a qualquer momento, pode chegar alguém e se servir de um copo d'água, um café, um pedaço de pão. Os quartos traduzem a presença dos moradores. Cores alegres nas cortinas, janelas abertas para que o sol entre em abundância. Os travesseiros, um pouco desajeitados, deixam notar que as crianças os jogam vez ou outra, umas contra as outras, em alegres brincadeiras. Enfim, as casas vivas são aquelas em que as pessoas podem viver com liberdade. O que não quer dizer com desordem. As casas vivas são aquelas nas quais os seus moradores já descobriram que elas foram feitas para morar, mas, sobretudo, para se viver.
O desapego às coisas terrenas inicia nas pequeninas coisas. Se estabelecemos em nosso lar rígidas regras de comportamento para que tudo esteja sempre impecável, como se pessoas ali não vivessem, estamos demonstrando que o mais importante são as coisas, não as pessoas. Manter o asseio, a ordem, é correto. Escravizar-se a detalhes, temer por estragos, significa exagerado apego a coisas que, em última análise, somente existem em função das pessoas. Transforme sua casa, pequena, de madeira, uma mansão num lugar agradável de se retornar, de se viver, de se conviver com a família, os amigos, os amores. Coloque sinais de vida em todos os aposentos. Disponha flores nas janelas, para que quem passe possa dizer: esta é uma casa viva, é um lar. Anjos de guarda. Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem uma babá igualmente responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação em verdade não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas, ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias, onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem. Um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou. E ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia. Mas não afronta nosso livre-arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez, em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos. No cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão, ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são
do que fases curtíssimas da vida do Espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. Natal de Jesus. Toda vez que o Natal retorna, sua figura é lembrada com maior vigor. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda. Outros, que na sua existência acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. O que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício em diferentes meses e dias, motivo pelo qual a Igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Estranham alguns que tudo que se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Mesmo após a sua morte, não nos legou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado talvez. Exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. A lição do amor, o amor por excelência que foi. Desde seu nascimento na calada da noite à sua morte na cruz, sua vida foi a dos que amam em totalidade. Por isso mesmo, é que não temos as notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era a humanidade, e com ela esteve ao longo de sua missão. Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagem acessíveis ao povo, que desejavam a mensagem diferente de todas as que ouvira até então. A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, o ouviam atenciosos. Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Dirigiu-se à criança, convidou os moços a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Menos de 3 anos. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo conquistando as almas. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida, ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é a do amor perene. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos.
A comemoração do seu natalício a todos nos motiva a amar, doar e perdoar. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Aproveitemos o clima de Natal para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Aproveitemos mais. Coloquemos em prática ao menos alguns deles. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Não esqueçamos. É Natal.